dia, pessoal. Como é que vai? Tudo jóia? Estamos aqui de novo na ByDN nessa quarta-feira para filmar para vocês e mostrar para vocês um pouco desse Gol GTI 1994 na cor preto universal. Esse carro, ele tem umas particularidades, né? Que o último Gol GTI fabricado foi o 94. E a cor preto universal só saiu em 93 no GTS, no GTI também tem alguns 93 e 94 para realmente encerrar a carreira do Gol GTI. Então o preto, ele está um pouco associado aos últimos Gol GTIs fabricados, assim como o Mônaco, primeiro Gol GTI fabricado. Então isso é uma linguagem que eu ouço aqui na oficina, das pessoas que pesquisam sobre o carro, que gostam do carro e falam, poxa Deni, acho que vamos colocar um preto lá na coleção, ou eu gostaria de ter um preto porque é o último carro que foi feito. E então daí ele acabou associando esse desejo, né, por ser ali o 94, encerrando a trajetória do GTI quadradinho, vamos dizer assim. O preto universal é uma cor que vários carros da linha quadrada, outros carros também foram fabricados, desde uma versão CL até um GTI. Não era uma cor somente composta para o GTI. Acabou sendo escolhido pela Volkswagen para compor as 12 cores que existe o Gol GTI. O GTI sim teve uma sequência de cores ali que foram feitas, associadas ao carro, porém outros carros também usaram as mesmas cores. Então vamos dar uma olhada nesse carro. Ele é um carro que ele foi feito, restaurado 100%. Não tinha uma carroceria boa. Esse carro tem uma carroceria bastante judiada, mas nosso trabalho tem que fazer o carro ficar perfeito, o padrão é único e ainda mais quando se trata de um GTI preto 94, segundo a fama que a gente está conversando. Então, não tinha uma carroceria muito boa, nós fizemos a funilaria do carro completíssima, teve que mexer em assoalho, troca de assoalho inclusive, tinha colisão, tinha muitas... ele tinha uma reforma, que eu costumo dizer, o qual a pessoa vai fazendo maquiagens, né, massa pra caramba, entre outros detalhes que as pessoas às vezes usam de artifício para poder deixar o carro bonitinho, mas ordinário. Essa que é a verdade, né? Então a gente traz o carro na lata, no cru, e vamos ver quais são as coisas, né, a serem feitas, qual o cenário que tem. Então ele não era um carro bom de carroceria, porém nós fizemos toda a funilaria pesada, substituiu latarias, sempre original, tá pessoal? Sempre latarias originais nós usamos. E aí nós restauramos o carro, aí veio a fase de pintura, veio mecânica, elétrica, ar-condicionado, tapeçaria, ou seja, todas as fases subsequentes do carro. O carro ele está num formato padrão original, exceto as rodas e os pneus e uma alturinha de leve, que é o mesmo caso de um branco Nacar, que nós apresentamos alguns dias atrás aí. Então, se tirar as rodas e os pneus, o carro se torna um Gol GTI preto universal totalmente original. Os frisos prata, parte de cima cinza. Outra coisa interessante que o Gol GTI 94 tem é que na época a Volkswagen ela disponibilizou uma escolha de cor do frisinho que existe ao redor do carro todo, assim como a parte interna. Então, no branco Nacar e no preto, você tinha a opção de escolher o frisinho azul ou o frisinho vermelho. Isso foi uma coisa legal, né? Porque aí a pessoa fazia uma associação com o que ela achava mais legal, mais bacana. E isso, quando eu vou numa roda de bate-papo, sempre divide opinião. O que eu acho muito legal no mundo do automóvel, cada um ter sua opinião. Então você tem ali, poxa, eu acho mais legal preto com azul. Ó, eu já não, eu acho preto com vermelho. E isso aplicou-se no branco Nacar e no preto. Existe Gol GTI 94, vermelho Sport e vermelho estilos, porém não tinha essa opção de você escolher. Talvez colocar uma cor que é um pouco neutra, né? O preto e o branco, ou seja, ele combina tanto com o azul quanto o vermelho. Então isso é uma particularidade, uma curiosidade na verdade do Gol GTI, os últimos GTI raspo do tacho que a gente fala. A gente passar pela lateral do carro, temos aí os apliques, temos aí os vidros novos como sempre, borracha. Se a gente passar pela traseira do carro, querem dar uma olhada, vamos lá.
Há uma coisa no Gol GTI preto, né? O GTI ele sempre leva o retrovisor, essa parte do retrovisor aqui preto, em black piano, todas as versões do GTI. E a frente aqui, ele é da cor do carro. Então aqui nesse caso, né, acaba ficando uma peça única, exceto o frisinho que existe aqui, que faz a divisão das cores. Então ele acaba dando uma misturada, né, das faixas, ele se torna um carro mais sóbrio, sem tanto destaque de cor. Então as faixas acabam misturando, né, com a cor preto com preto, porém fosco e brilhante, o que fica bem legal para quando a gente chega perto e olha o carro. Assim como o aerofólio, né? O aerofólio também acaba dando aquela diluída na traseira do carro. O emblema, né, da cor do carro, o 2000, que 93 em diante contempla o 2000, o adesivo GTI, as lanternas fumê, o suporte de placa que leva um black piano. Então o preto ele acaba fazendo aquela coisa sóbria, todo preto daqui para cima, né, e acaba fazendo um carro diferente. O preto é uma paixão de muitas pessoas, né? Tem gente que fala, poxa, qual cor de carro que você gosta? Preto. Ele já é categórico. Às vezes o carro de uso, enfim, o preto ele tem os seus fãs, né? É um carro que requer muito cuidado, é um carro que você, né, que risca facilmente, suja facilmente. A linguagem por aí é unânime, né? Quando se fala de um carro preto, puxa, é lindo, mas na hora de cuidar, e de fato tem que ter uns cuidados aí, porque o preto é danado para essa situação. A ponteira de escapamento dupla ali, né, que leva em todos os Gol GTIs, desde o 88 até o 94. Então, estamos diante de um carro que não é tão comum, né? O quanto raro ele é, a gente ter um aqui para a gente fazer. Já fizemos vários, né, GTIs preto. Inclusive, dizem aí as pessoas que, eu não tenho essa informação com precisão, tá pessoal? Mas o que eu ouço é que existe pouco mais de 200 Gols GTIs preto fabricado. Tem pessoas que pesquisam mais a fundo, aí tem algumas pessoas que andam até pesquisando né, quantidade de carros feitos, de GTI feito. Muito legal esse trabalho, é muito bacana. Então é o que eu ouço dizer, que ele gira em torno de 200 unidades fabricadas. O que eu sei dizer é que eu gosto de pegar as amostragens que pisam na oficina. Então o que eu sei dizer é que realmente aparecem poucos Gol GTI preto para nós restaurarmos. Então você pega uma amostragem, quantos GTIs fizemos? Ah, fizemos 15, 20 no ano. Quantos foram preto? Né? Bem como um GTI 88, que é muito, muito raro. Tiveram só 2 que passaram aqui pela Biden Studio em toda a trajetória. Então o preto tem toda essa particularidade da cor, essa ideia que, né, o pessoal anda dizendo, né, que o carro tem essa amostragem de fabricação pequena, o lance do frisinho, ser o último GTI fabricado e tido isso como uma referência. Então o preto, além de, né, de ser uma das cores que compõem aí a gama de GTIs, tem essas curiosidades que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pessoal, a pintura do nosso carro, eu acho que vocês conseguem até ver pela lateral o brilho, a profundidade que tem. A lateral chega a ficar prateada, né, na iluminação em que a câmera está pegando aí. Ela leva primores, ela leva um trabalho muito, muito específico, desde a lataria até a aplicação do verniz. Né, tem gente que até fala assim, poxa, Deni, quanto tem de verniz? Né, qual é o detalhe a mais? O carro tem 3 demãos de verniz. Porém, ele tem todo um processo, né, que vem sendo feito desde os primeiros passos, que não deixa o carro murchar e não deixa perder brilho. O nosso trabalho de finalização do carro, de polimento do carro, é feito com muito, muito primor, é feito com bastante atenção. É uma semana ali, né, fazendo todo um trabalho de detalhamento no carro para que ele possa ir embora, que resulta nesse brilho que vocês estão vendo. O carro preto, propriamente dito, a gente estava falando um pouquinho sobre o quanto ele é bonito, mas o quanto ele é trabalhoso. No nosso caso, o carro sai com vitrificador, com metal coat, né, que forma um pequeno filme na pintura do carro, o que não vai blindar o carro, mas que vai receber uma camada de ataque. Então, ao lustrar, ao passar um quick detail, alguma coisa do tipo, a gente vai acabar dando um refino no vitrificador, que está sobre o verniz. Mas o preto, ele é um carro que capa, não diferente de algumas outras cores, mas ele vai evidenciar mais. Os cuidados são sempre os mesmos. Mas capa que tem atrito, vai riscar, né? Você passar um pano num carro preto, vai riscar.
Então a pintura dele é para aqueles que são muito detalhistas, né? Manter o carro num brilho desse jeito aqui, ele vai ter que ter muitos cuidados. O pano que vai usar, o shampoo que vai usar, de vez em quando dá uma lustrada aí, os profissionais que fazem um trabalho legal aí de cuidar dos carros sabem, né? Que o preto ele tem que ter uma manutenção não só de garagem, né? É legal que ele tenha uma manutenção para o profissional para que mantenha-se o carro com essa beleza toda. Então ele tem que ter um cuidado a mais para entusiastas dos pretos nesse sentido, tudo que eu falei de produto, de pano, de como vai cobrir sujeira, né? Então é mais trabalhoso, mas para aqueles que são os grandes entusiastas do preto, ele é muito recompensador, né? Então os cuidados com o preto sempre são um prata, um branco, né? Ele não é que ele não está riscando, não é que ele não está sujando, é que o preto evidencia mais e os outros nem tanto, né? Então tem também um comentário, eu prefiro um branco com prata logo que ele esconde um pouco da sujeira, um risquinho. É um ponto de vista, né? Mas preto, né? Então ele tem que ter uma dedicação a mais se quiser manter desse jeito aqui, ó. Vamos apresentar um pouquinho da parte interna desse Gol GTI para vocês. Esse carro ainda conserva uma das características que é bastante raro a gente ter hoje em dia aqui na oficina. Ele ainda tem os tecidos de banco original. Então, ao longo da trajetória dele, os tecidos foram conservados. Nós precisamos trocar apenas uma faixa ou outra de desgaste, tal como essa da entrada, que é muito comum desgastar. Os forros de porta ainda estão originais, o carpete é original. Isso daí, pessoal, tem que responder a um nível de trabalho para que o carro fique perfeito e ainda parecendo um carro novo. Nós não vamos manter um tecido de banco original se ele não responder, né, com uma nota alta para harmonizar o carro todo. Nesse caso, foi possível fazer e ele está nesse formato. Outra coisa que determina e que, né, mostra quando o carro é 94 é o banco. O banco do GTI 94, até tem uma linguagem que fala que é o banco alto ou o banco fino. Ele é realmente um banco mais, as bananas laterais, os apoios laterais aqui do banco, eles são mais mansinhos um pouco, não são tão imponentes igual o do banco do 93. O encosto do banco tem um formato diferente, ele é mais alto realmente. E uma coisa que marca muito é que ele tem os puxadores para rebatimento do banco, tanto aqui na parte interna quanto na parte externa. Então é um modelo de recaro diferente, tá, pessoal? A manopla de regulagem do encosto é diferente, as moldurinhas da lateral aqui do carro também é mais bem acabada, é mais bonita até que o 93. É uma versão de recaro diferente, ele é diferente somente na versão 94. Até me lembra um pouco, eu não sou um muito profundo conhecedor, mas ele até me lembra um pouco uma comunização com o XR3, né, com aquela versão sapão que falam. Pode ser, né, que o banco foi comunizado, até porque estamos falando de autolatina, né? Então pode ser que ele foi comunizado e no GTI levou esse tecido, alguma coisa do tipo, porém a plataforma do banco é uma plataforma diferente. No mais, temos aí, né, o painel do carro todo original, restauramos esse painel, ele tem um toque, uma cor, volante em couro, manopla em couro, instrumentos do carro, um padrão original, forro do teto, ou seja, o restante do carro acompanha o que é original do Gol GTI. No som do carro, isso daí é uma coisa que é muito legal, eu até instalei no meu Gol GTI. O pessoal anda curtindo muito esses sons aí de época, né, dos anos 90 ali. Esse carro ele tem um conjunto Pioneer, o toca CDs ou toca fita com Bluetooth e o equalizador. A gente vai mostrar para vocês depois isso aqui ligado, é bem legal, bem bacana. Então esse carro na verdade ele contempla um som, ele tem uns alto-falantes de maior qualidade e potência no painel, não foi necessário furar, cortar nada para deixar o som agradável. Dois alto-falantes na parte traseira ali, no 4x6 também, e tem uma caixa no porta-mala acompanhando de um módulo. Então uma instalação sutil, uma instalação como se fosse fazer um trabalho preservando o carro, sem furar, sem cortar, o que muita gente até fazia lá nos anos 90, aqueles mais criteriosos, um pouco, pô, não quero cortar o tampão, não quero cortar o carro, fazer um trabalho desse tipo. Nós vamos mostrar um pouco desse som aqui para vocês. Então,
Essa é a parte interna do GTI, essa particularidade dos bancos, que é legal, né, falar, mostrar. Se você for no encontro aí ver um carro com o banco mais alto e 2 puxadores, você pode concluir que ele é um carro 94. Então a parte interna do carro é essa que eu queria apresentar para vocês. Agora nós vamos olhar um pouquinho do cofre do motor lá. Depois daqui é embaixo do banco. Vamos lá, pessoal. Então temos aqui o nosso cofre do motor no padrão Baidene. Padrão, pessoal, é uma coisa que uma palavra muito importante aqui na oficina. Então nós temos aqui um motor 2.0 AP, câmbio original, injeção eletrônica G-Tronic e todo o cuidado, os mimos que a gente faz para deixar o cofre do motor desse jeito. Particularidade, direção hidráulica 94 GTI com direção hidráulica. Não são todos os GTIs que têm a direção hidráulica. Nesse caso é mais um ponto que acompanha toda esses comentários que eu estou fazendo a respeito do GTI 94. Quando você tem a direção hidráulica, você tem os tubos de pressão e sucção do sistema de ar-condicionado ligado ao compressor diferente. Então a mangueira vem até um certo ponto, aí você tem uns tubos que organiza melhor o layout entre compressor, ar-condicionado e direção hidráulica. Então isso é outra particularidade quando o carro tem direção de fábrica. No mais aí tudo zincado, pintado eletrostático, tratado, como manda o nosso figurino padrão. Não tem muita novidade, é isso. O cofre do motor é pintado em preto brilhante. Quando você tem um carro pintura sólida, vermelho, preto, amarelo, é brilhante, junto com a carroceria do carro. Quando é base de poliéster, você tem aquele aspecto acetinado, porque depois vem verniz e coisa do gênero. Então, né, tudo zincadinho, tudo bonitinho ali, tudo no seu devido lugar. GTI 94, 2.0, preto universal. Então, pessoal, apresentando para vocês hoje esse carro. A gente está aí trabalhando, fazendo os vídeos e tentando contribuir para que vocês possam acompanhar um pouco mais, talvez aprender algumas curiosidades. E esse foi o nosso carro de hoje, nosso Gol GTI, o último que a Volkswagen produziu na versão quadradinha. Até logo, valeu! Pessoal, o vídeo já acabou, mas eu resolvi mostrar para vocês uma espécie de um bônus. Então, nós vamos mostrar para vocês agora aquele mesmo Gol GTI preto, porém por baixo. Nós mostramos a parte de carroceria, a parte de acabamento, a parte interna, o cofre do motor. Para dar uma mudada um pouco, dar um plus aí na situação, vamos mostrar o carro por baixo. Tem uma oportunidade legal a gente poder mostrar para vocês como que é feito o trabalho do carro na parte de assoalho, na parte mecânica. É uma parte assim que você tem que colocar um carro no elevador para ver. Mesmo que você vá num evento, vá num encontro, coisa do tipo, dificilmente você vai ver, né, um carro por baixo. Além disso, né, mostrar para vocês todos, como eu já disse, o quanto profundo é o trabalho da Baidene. Então todo detalhe do carro, do teto ao assoalho, do farol dianteiro, a lanterna traseira, tem que ser igual a um carro zero. Esse é o nosso horizonte. Então vejam, já dá para ter uma noção aí pelas imagens, né? Assim como a parte mecânica do cofre, todos os metais do carro, eixo, o quadro dianteiro, bandejas são novas, as torres da suspensão, enfim, o que é metal do carro, ele é mandado jatear e feita a pintura eletrostática. O que é tubo de freio, porcas e parafusos, muitas são substituídas, as medidas original, demontadora, que tá com a rosca bacana, porque o amortecedor troca muito, tal, então às vezes danifica a rosca, aquela coisa do tipo. Então, quando tá legal, rosca, arruela, aquela coisa toda, a gente manda as peças do carro mesmo para zincar. Ou seja, zincagem ou manda do próprio carro ou substitui. Porém, todos os parafusinhos têm que estar zincados, como vocês vão ver no vídeo.
Então, começando pelo tanque. O tanque de combustível, ele sofre pancada, ele é amassado. Então nós vamos avaliar. Se tiver um amassado pequeno, coisa do gênero, a gente consegue decapar o tanque, né? Existe até uma decapagem que faz uma imersão e trata por dentro. E aí a gente vai ver se vale a pena recuperar o tanque original ou não. Se não for recuperar o tanque e não der, tanque novo. Esse carro, por exemplo, tem um tanque novo. Então a gente coloca um tanque novo, cuida das cintas, passando pelo eixo. Como eu disse, pintura eletrostática, amortecedores novos. Essa parte de espelho traseiro do freio aqui, ela é jateada e pintada eletrostático. Daí vem, né, a manguinha aqui do rolamento. O escapamento do carro é todo zero novo. O cabo do freio de estacionamento. A tubulação, né, de canister, de combustível. Essa tubulação que tem aqui embaixo do GTI. Aqui do ladinho tem a de freio, que está zincadinha. E tem essas que a gente faz em PU, né, para deixar a coisa bonita, coisa harmônica, dura, né, o combustível não vai ter problema de ressecar, de vazar. Essa parte da bomba elétrica do Gol GTI, aqui é uma particularidade do Gol GTI. Então nós temos esse suporte, que é um suporte em L, e aqui vai o conjunto de bomba que a gente fala, né? Então tem a bomba elétrica do Gol GTI, nós temos o filtro, e nós temos todo um trabalho aqui de ligar as mangueiras na ordem correta, né? Puxa do tanque, manda lá para frente, tem retorno e assim vai. Muitos carros vêm hoje sem ela. Tem pessoas que nem sabem que contempla isso aqui na parte traseira do GTI. Ela é presa nos prisioneiros que tem aqui nessa parte da assoalho e 2 prisioneiros em cima. E ela forma uma montagem aqui perfeita, né? Os projetistas na época aproveitaram um espaço aqui debaixo do banco e fizeram um alojamento aqui perfeito, muito pouco provável de bater alguma coisa, fica um pouco acima do nível do assoalho. Muito jóia mesmo esse suporte de bomba, a engenharia feito nele. Algumas pessoas vão me ouvir e falar, Deni, cadê aquele desborbulhador que tem na linha de combustível? Nós eliminamos aquilo, porque aquilo lá, aquele desborbulhador, eu imagino que em algum momento a engenharia notou que antigamente os carros eles pecavam mais pelo excesso, vamos dizer assim, né? Eu imagino que em algum momento esse desborbulhador, talvez o carro deu alguma falhadinha, alguma coisinha, você fala, puxa, mas por quê? E alguém da engenharia vai lá e fala, poxa, está formando bolha na linha, vamos colocar esse desborbulhadorzinho. E nós aqui na Baidene, Deni, já fiz teste em tudo quanto é condição que vocês imaginar. Um quarto de combustível, meio tanque, tanque cheio. Não tem falha por causa do desborbulhador, não tem. E aquela peça, ela é plástico, ela resseca e nós não temos uma peça naquela no mercado. Existe uma de alumínio que o pessoal faz, mas eu acho que não condiz aqui com o nosso projeto. Então a gente eliminou aquilo e tem as rotas de mangueira da mesma forma e o carro funciona perfeitamente. É melhor a gente eliminar e não causar o problema, deixar a pessoa na rua, no passeio dela, do que pôr uma peça daquela totalmente ressecada pelo combustível, com 20 anos, 30 anos ali de funcionamento, o qual não se acha e ninguém substitui. Então a gente falou, poxa, e agora o que nós vamos fazer, né? Vai fabricar uma peça daquela? Não é tão simples. Pode fabricar e pode ser pela culatra o tiro, ou seja, podemos colocar o componente e ele falhar na rua. E a gente não quer que o nosso carro falhe na rua. Então, eixo, conjunto de bomba, os mancais do eixo aqui, né, que suportam o eixo na carroceria. O Gol, ele tem uma estrutura simples, né? Ele é um carro simples e funcional. Então, Gol Voyage Paraty Saveiro, o eixo é esse eixo, os amortecedores na traseira, as molas, né, de suspensão lá para cima, um coxim, pronto. Os mancal que prende aqui na carroceria, isso é o eixo traseiro do Gol. Os freios traseira tambor, tudo certo. Escapamento do Gol, do GTI, né, sempre tem essa ponteira dupla, ele tem esse abafador aqui atrás, ele tem esse silencioso atravessado no meio e tem o catalisador. O escape do GTI, ele muda de ano para ano, tá, pessoal? Tem Gol GTI que tem 3 silenciosos, um aqui e um no meio. Né? O Gol GTS não tem esse, tem aquele. Por isso que o GTS tem um ronco diferente,
o GTI tem outro ronco. Além do motor, o escape é diferente. Então, até 91, 91 é outro, então muda-se. Em 92 para frente implementou o catalisador. Nós colocamos o catalisador sim, mantemos isso aqui como original. Esse catalisador é de um fabricante que fornece o componente alternativo, né? Porém é marca renomada e funciona muito bem, perfeitamente. A montagem dele, tudo belezinha. No meio do carro aqui leva-se um defletor de calor de alumínio. A gente jateia ele é uma peça muito molinha. Então se não tiver nenhum rasgado, nada muito detonado, é possível fazer uma funilariazinha nele e montar ele. E o assoalho do carro, né, uma curiosidade, que o assoalho do carro, nesse caso, nesse ano, ele leva uma cor ali, um bege, né, um bege ali, meio que um beijinho, pouco menos que um café com leite, vamos dizer. Nós temos várias cores dos carros. As pessoas me perguntam, Deni, qual que é a cor certa? Pra vocês terem ideia, a gente já pegou carro original que estava metade bege e metade verde. Isso é o tipo de uma coisa que o padrão na época desses carros, de calafetação, né, os macarrãozinhos que fala, o próprio emborrachamento de baixo sofria variação. Então imagine eu que de repente estava lá aplicando um KPO lá na parte de baixo do carro, ou melhor, o bate-pedra na parte de baixo do carro, acabou, o pessoal emendou com o carro que estava entrando na linha do lado com verde, para não parar a produção. Então olha aqui que eu já cheguei a pegar. Isso daqui é o tom original dos carros desse ano. Os mais antiguinhos, pouco, 89, 90, por ali, usa um esverdeado. E a Saveiro Summers usa um que é mais escuro que esse. Ele é mais puxado para um marronzinho. Então nós temos um marronzinho para a linha ali 96, 97. Temos esse bege para essa linha 93, 94 e temos o verde, esverdeado para uma versão anterior, mais cedo de produção. E ele é desse jeito, né? Meio todo texturizadão. Aqui é feito, né, com pincel. Esse borrifado que tem preto aqui é a vida como ela é. Né? Ou seja, lá na produção, eles pintavam o carro e pegava-se uma névoa de tinta aqui. A gente reproduz igualzinho. Então o assoalho do carro, ele não é aquela coisa tão bonita. Né? Aliás, é bonito de ver o carro por baixo, mas eu digo, não é aquela coisa acabadinha, bonitinha. A gente reproduz alguma coisa muito semelhante ao original. Onde é pincelado, vamos pincelar. Ah, é pincelado aqui? Vamos pincelar. Pincelado aqui? Vamos pincelar. Aonde é aplicado aí o bate-pedra? Vamos aplicar o bate-pedra. Né? Tem tampãozinho? Vamos pôr o tampãozinho, depois isola. Então é assim que a gente faz a reprodução da carroceria por baixo. Isso aqui é feito naquele dispositivo de girar o carro. Nós aqui na oficina temos alguns daquele. Então o carro vira de lado e a gente consegue fazer todo o trabalho, desde a funilaria até a aplicação, né, do bate-pedra de assoalho que vocês estão vendo nas imagens aí. Mudando um pouco de posição, a gente apresentou a parte traseira até o meio do assoalho. Vamos mostrar um pouco aqui da parte dianteira, que ela é mais complexa, mais completa, nós temos mais componentes, né? Então, quadro da suspensão, né, conforme eu disse, jatiô, pinto eletrostático, barra estabilizadora. Obviamente que todos os componentes de suspensão aqui, desde cima até embaixo, mecanicamente falando, são novos. As buchas de bandeja, as buchas do quadro, coxim de motor, coxim de câmbio, os pivôs, enfim, a lista é grande, não dá para falar tudo não. E temos aqui, tá pingando uma aguinha do ar-condicionado até aqui, ó. Às vezes a pessoa para o carro e fala, poxa, Deni, tá pingando uma água lá embaixo. Não, não. O dreno do ar-condicionado fica bem aqui no corta-fogo e acaba caindo por aqui. Não se assustem, só dá uma olhadinha lá, é do ar-condicionado. Temos aí a parte do câmbio, câmbio, o estrangulador de marcha aqui embaixo, coxim, haste do coxim, aquele dreno da bateria, né? Que aqui embaixo tem um dreno, tem um pino aqui, tem um dreno, né? Um detalhinho, né? Essa mangueirinha aqui embaixo, o que é isso? Isso aqui é um dreno que vem lá da bandeja da bateria. Embaixo da bateria, ela tem um desenho que forma uma espécie de uma calha com bico e vem uma mangueira de lá para cá. Aqui tem essa pecinha de plástico original que é presa
numa espécie de uma espera roscada aqui para poder prender esse grampo e vir com a mangueira. Imagino eu que isso daí, quando a bateria do carro dá algum problema e ameaçava vazar, coisa do gênero, ele vazava por esse dreno e caía no chão. Danificava o cofre, a pintura, que bateria vocês sabem que danifica a pintura do carro. Então, né, a outra parte do escapamento, ele sai num tubo duplo, une um só, câmbio, semi-eixos, aqui dentro da embreagem, óbvio, o motor, cárter do motor, parte de radiador aqui embaixo, o suporte do radiador, compressor de ar-condicionado, coxinha na cor verde, que era assim na época. Essa borracha é uma borracha que existe aqui de acabamento na longarina, para evitar jogar barro, jogar água no compressor, na buzina. Então a parte dianteira do carro ela é mais complexa, ela tem mais componentes. Todo o Gol Voyage Paraty Saveiro tem esse quadro preso, né? Os 4 pontos aí preso na carroceria do carro, sendo aqui dianteira na longarina, na parte traseira também na longarina, porém um suporte na lateral, né? A parte traseira do quadro é aberta para que ele tenha um pouco de movimentação. O pessoal às vezes quando turbina os carros põe uma barra aqui embaixo para tirar um pouco da movimentação, um pouco da torção. Eu acho legal isso daí. Num carro original, pessoal, às vezes coloca aquela barra lá em cima, nas torres, e coloca uma barra unindo aqui para travar o quadro. Isso daí não é uma coisa legal de fazer, porque tem que ter flexibilidade. Se você enrijecer muito o carro, ao invés de trincar o túnel, vai trincar outros lugares. E a trinca do túnel é algo polêmico, porque assim, quantos anos tem esse carro de uso, de estrada, de várias e várias situações. Então, ele é aberto na traseira para que ele possa ter um trabalho que num carro original pode não se perceber, mas é relacionado a conforto, é relacionado a estabilidade, né? Então, isso para um carro original, acho que não vale a pena, mas, né, a galera sabe o que faz aí. O quadro, então, ele é aberto, a traseira presa na longarina. Esse é a frente, a suspensão dianteira de um GTI, de um CL, de um GL, de uma Paraty e assim por diante. Temos a parte de freio, né, do carro aqui, a gente também manda o espelho do freio aqui para a pintura eletrostática, manda as torres para fazer a pintura eletrostática, daí vem a pinça de freio toda zincada, já montada no lugar. Então aí a gente compõe essa parte de freio, torre, suspensão, motor, câmbio, a parte dianteira do Gol GTI completa. E aí aqui, a parte dianteira do assoalho, ela já no meio do assoalho aqui para frente, né, sobe aí para a parte do corta-fogo. E aí não tem mais os borrifos de tinta naquela região, mas nas laterais, como eu mostrei para vocês. E isso tudo compõe aí a parte de baixo do carro, né? Assoalho, componentes mecânicos, escapamento, parte de combustível, tanque, rodas, freio. É um trabalho muito detalhado fazer isso daí. Como eu disse para vocês, manda jatear, pintar eletrostático, manda zincar. Ela tem muitos componentes, a parte mecânica, muitos a serem cuidados. E aí o resultado é esse. Então, assim, a gente nunca nem mostrou um carro por baixo. Talvez no Instagram lá atrás eu postei algumas fotografias. Não diferente das outras partes, mas é uma parte linda do carro. Quando eu mando o carro para o dono, eu falo, colocou o carro no elevador, deu uma olhada numa rampa? Ah, não olhei ainda. Passa 6 meses, o cara vai olhar e fala, poxa vida, não tinha nem reparado que ia até embaixo. Está tão bem cuidado, com tanto primor, tanta cautela. Carro novo é isso. Então, carro novo, carro zero, carro que a gente se baseia num zero, trazer o que ele era na época de volta para um zero, é isso. Embaixo, em cima, dentro, função, cuidados e tudo mais. Então esse é o nosso GTI, o bônus que a gente quis fazer para vocês, né? Aproveitando, isso é um padrão, tá, pessoal? Todos os carros têm esse padrão. O que muda é a cor do assoalho, como eu disse agora há pouco, de acordo com alguns anos, coisas do gênero. Mas esse é o nosso carro por baixo. Todos saem dessa forma, todos são feitos para que tenha essa beleza, essa funcionalidade e se pareça como um carro novo. Espero que vocês tenham gostado desse
bônus que a gente resolveu fazer, mudar um pouco aí a nossa trajetória dos vídeos e apresentar para vocês um pouco mais do trabalho da By Dany, que é muito profundo e trata com muito profissionalismo. Love Miami.